Bom, começou em 899, acho que é a mais antiga mesmo, tá? Quando esse cara aqui, porque antes se fazia propaganda, publicidade aleatório, cada um fazia o que queria, né? E ele foi o primeiro a estruturar um método de fazer uma publicidade, de fazer uma propaganda, né? E se desenvolveu o AIDA através disso. É um acrônimo, né? Das palavras atenção, interesse, desejo e ação. É um método americano. Bom, de venda, cara, quase tudo é americano. As técnicas de venda que tem por aí, que a gente conhece, quase tudo. Basicamente é para ajudar a entender o comportamento do teu cliente, do teu público-alvo, né? E como você se relacionar com ele para apresentar o teu produto, a tua proposta, né? É muito utilizado em marketing, sim, acho que talvez ele funciona muito bem para marketing, né? Mas também ele funciona muito bem para venda, para criação de script, para fazer abordagem com o cliente. Então ele é muito. Sempre que todos os scripts que eu faço eu penso no AIDA. É importante para criar script. Para criar script é ótimo, né? E organiza a abordagem, eita, porque quando tu vai conversar com o cliente, cada vez que você vai iniciar uma conversa com o cliente, você pode e até que deveria seguir esse modelo, tá? Porque é uma maneira de você trazer o cliente para perto de você, para ele não parar de responder, para ele não te ignorar, para manter a conexão. Tá. Então é um acrônimo, como eu falei, né? Eu não sabia que eu estava pulando tudo aqui. Atenção, a proposta é, primeiro, eu tenho que despertar a atenção da pessoa. Se usa muito isso, tu vê em marketing, né? Aqueles slogans, aquelas manchetes de notícia, né? Usa aquilo para chamar atenção e imagens chamam muito a atenção. Então, a nossa ideia aqui é uma oportunidade, uma oferta, algum produto interessante e uma imagem desse produto. Isso ajuda a prender a atenção, tá? Aí depois, o interesse ele vai demonstrar quando? Quando ele responde. Quando ele começa a conversa com a gente, aí tem um sinal de interesse. E aí é a hora de você começar a conversar sobre o problema que ele tem, a dor dele, a dificuldade, o que ele está passando. Porque nada envolve mais a gente do que a gente falar da gente. Quando eu falo de mim mesmo, a conversa fica boa. Quando eu falo dos outros, vira fofoca. E desejo, daí o próximo passo é criar o desejo, ou seja, ele despertou interesse por um produto, por uma oferta, por um negócio. O próximo passo é que ele desenvolveu o desejo de ter aquilo para ele. Isso, eu quero isso, tá? Eu acho isso interessante, aqui eu quero isso, tá? E a partir do momento que eu quero isso, ele tomar a ação de dar o próximo passo, porque essa ação ela vai variar muito, depende. Se você faz um anúncio, por exemplo, o marketing trabalha com um anúncio, a gente faz a campanha lá, qual é que é a ação? Eu quero clicar e se inscrever. Então toda a estrutura do anúncio ela é feita para que ele clique e se inscreva. A ação é essa, clicar e se inscrever. Caiu no funil, você vai seguir o mesmo processo para quê? Para ele te responder, ele começar a conversar contigo. E vai seguir o mesmo, aí ele se interessou no produto, vai fazer o mesmo processo em cima daquele produto para levar ele para uma reunião, para uma visita, para fazer uma reserva. Então o processo é sempre esse para a próxima ação. Essa é a ideia. Então nessa etapa da atenção, o objetivo é chamar atenção, quebrar o padrão, você não ser mais do mesmo, né? Porque se a gente falar como corretor aqui, vocês já sabem disso, né? Que o cliente que fala com você está falando com mais no mínimo meia dúzia, 10, 20 corretores. Então, se você for só mais um, às vezes ele para de responder a gente porque a gente se tornou mais um. Tu não conseguiu se diferenciar em relação aos outros corretores que estão atendendo ele. Aí ele escolheu um da preferência dele e continua a conversa com esse ali. Seja porque você não foi interessante na conversa ou porque o produto que você mandou não encaixa com o que ele quer. Esse produto não me interessa. E aí ele para de responder. Então, às vezes o caminho é ficar mandando outras opções até que numa ele se interessa. Opa, e aí a coisa continua, tá? Bom, aqui quando chega um lead, né, agora já estamos trazendo aqui para nossa realidade, né? Quando chega um lead, é verificar por onde ele veio, se você fizer uma pesquisa do lead, tá? Você consegue, a partir dali, talvez criar ganchos para trazer ele para uma conversa, tá? É uma opção, uma possibilidade, né? A validação, conferir se o contato, se o telefone, que às vezes é lead, quando bota um telefone falso, um telefone que não é telefone, essas coisas, então tem que validar se realmente é um lead. Às vezes pode vir e não ser um lead, né? Para descartar logo, rápido, né? O ideal é entrar em contato no máximo em 10 minutos a partir do momento que ele entra, tá?
Então ele tem a campanha, se cadastra no funil, na campanha ele já vai cair no CRM na hora. O ideal seria que a gente conseguisse responder ele no máximo em até 10 minutos. Tá. Talvez com o sistema novo a ideia é que a gente consiga de repente automatizar essa primeira mensagem. A automação lá não está liberada ainda para a gente começar a fazer os testes, mas a ideia é que a gente consiga chegar nesse nível, ou seja, o lead vai cair, você está passeando na praça lá e você vai mandar uma mensagem para ele, nem sabe que de repente você viu, mandei uma mensagem para um cliente, chegou um lead aqui, já vinculado ao empreendimento que ele chegou. A ideia é chegar nesse processo, tá? Então, só que estamos garimpando para fazer isso acontecer. Também não está tão fácil, tem programação, tem um monte de coisa no meio disso aí. Tá. E clareza, né? A gente tem que proporcionar muita clareza para o lead, que às vezes ele se desinteressa porque ele não entende. Então você tem que avisar ele sempre qual é que é o próximo passo, o que ele tem que fazer agora. E aqui algumas ferramentas, né? Atenção, imagens, imaginação, uma história rápida que você possa às vezes contar como introdução, tá? História de cliente, história de empreendimento, história de construtora, alguma coisa assim que ajude. Ou se você viu alguma coisa na rede social dele que ele gosta, o tipo de assuntos pode entrar por aí também, porque daí já vai pegar algo que chama a atenção dele. Isso aqui depois eu posso compartilhar com vocês, tá, pessoal? Isso aqui são coisas que chamam a atenção, tá, pessoal? Que se usa muito em marketing, né? Teoria da conspiração, o pessoal adora esses assuntos aí, né? E gatilhos mentais. Então existe um universo inteiro sobre gatilhos mentais. E o objetivo aqui é despertar a atenção. Despertar a atenção, isso aqui é uma síntese minha. Despertar a atenção é descobrir uma ideia, descobrir uma possibilidade. Então ele chega num empreendimento, no anúncio, como ele vem, aquilo para ele, a ideia de uma possibilidade de um bom negócio, de uma moradia, sei lá do que mais. E aí você tem que ir plantando ideias nesse cliente, semeando ideias nesse cliente para ele evoluir essa atenção para interesse e desejo, né? O próximo passo é o interesse. Quando é que o lead se interessa pela gente? Quando você acerta o que ele quer. Às vezes eu estou buscando isso, você vai trabalhar, você vai começar a conversar com ele para tentar entender o que ele quer, o que ele busca, qual é a necessidade dele. E aí quando você entende, mapeia isso, você manda, às vezes não é o produto que ele se cadastrou, às vezes é outra coisa, você manda algo que dá na mosca. Cara, essa pessoa, isso é um motivo às vezes de descarte de outros corretores. Você acertou o que ele queria, você entendeu o que ele queria e acertou. Ele vai dar atenção mais para você do que para os outros corretores. Quando você erra e outro acerta, acontece o contrário, né? Ele começa a nos ignorar e vai dar atenção para outro corretor. A gente vive isso na prática, né? O cara parou de me responder do nada. Às vezes o do nada é isso. Alguém lá conseguiu ser mais preciso no diagnóstico e na oferta. E ele se interessou mais por isso. Então, esse é o momento, o interesse a gente obtém construindo ou obtendo a credibilidade do cliente. Ele começa a acreditar em você. Você é o cara que vai me ajudar. Você é a pessoa que vai resolver meu problema. Quando ele começa a acreditar em você, que você é essa pessoa, então o interesse é você descobrir ou demonstrar a tua capacidade de ajudar ele. Isso faz ele se interessar por você. Princípio, porque a primeira venda é a venda do corretor. Você, a pessoa que vai resolver o problema dele, vai ajudar ele a encontrar a solução. Essa é a primeira venda. A partir daí que ele vai trabalhar em cima de um produto contigo. Ele vai te eleger como bom. Esse cara é um bom corretor, é o cara que pode me ajudar. Se ele não sacar isso, se ele não perceber isso de você, ele vai te descartar sem falar nada. O silêncio é um descarte preferido, né? E ele vai optar por outro. Então a primeira venda é a venda do profissional. Eu corretor, eu atendente. Aí que você desperta o interesse. Então essa venda é venda de credibilidade. Ele acredita que você pode ajudar ele. Ela, tanto faz. Dá para entender essa ideia, gente? Aí vem o interesse, né? E como é que você desperta esse interesse? Autoridade, são gatilhos, na verdade. Autoridade, tá? Se a pessoa tem títulos, certificados, é um expert no assunto, né? Então a gente tem se posicionado cada vez mais como um especialista em lançamentos imobiliários, porque a gente tem muito lançamento e é um mercado que é bom de vender, pelo menos o momento está muito bom de vender e a gente conhece muita coisa sobre isso mesmo, tá? Então, se você está começando, você é um especialista porque está junto com os especialistas, tá?
E aqui a gente vai te ajudar a se tornar essa especialista. Prova social, tá? Cliente, depoimento, às vezes a pessoa precisa de prova social da construtora, que é confiável, que não é confiável, coisas entregues, tá? Se apoiar na própria imobiliária, né, como prova social, tá? Então às vezes eu não tenho histórico de venda, não tenho histórico de negociação, mas a imobiliária tem, tá? E eu me apoio na imobiliária, né? E liderança, né? Isso aqui seriam, digamos, níveis de interesse, né? Mais superficial, aqui vai aprofundando, aumenta o interesse. E a liderança é o quê? É quando a pessoa, você admira uma pessoa a ponto de que, pô, eu gostaria de ser assim, tá? Mais ou menos assim, aí é eu não vejo muito como relacionar isso com a venda ainda, né? O que eu vejo é que num processo de venda, o vendedor ou corretor é o líder do processo, ele que conduz. Se ele perde a liderança, ele perde a venda. É batata. Quando o cliente assume o controle da conversa, da negociação, do processo, ele decide se ele vai comprar ou não. Então você não vende mais, ele que compra de você ou não. Então assumir essa liderança na venda, esse protagonismo na venda, essa iniciativa na venda, essa proatividade é o papel nosso, do vendedor. Porque a gente tem que conduzir a negociação. A gente tem que levar o cliente para o próximo passo. E para isso a gente tem que mostrar muito bem, deixar muito claro para ele qual é o próximo passo, para ele entender isso. Porque às vezes a gente tem esse processo todo na nossa cabeça, a gente entende isso, mas não está claro para o lead. Então é muito importante falar o óbvio. Então, algumas coisas aqui que ajudam a gente nesse processo de desenvolvimento de empatia e interesse genuíno, ou seja, eu realmente me interessar para entender qual é que é o problema do cliente, qual é que é a dor do cliente, para ver como eu posso ajudar e ver se eu posso ajudar, né? Porque às vezes o cara vem com uma necessidade que não cabe, né? Não cabe. Daí isso aqui eu não consigo te ajudar. E ser claro com ele, ó, nisso eu não consigo te ajudar. Eu tenho tal e tais opções, de tal e tal jeito. O cara do pé na areia por 100 mil não tem como ajudar. Empatia. Então para isso eu preciso de escutativa. O que é escutativa? Você escutar para entender. Normalmente a nossa tendência natural, assim, automática, é escutar para responder. Eu estou escutando para dar uma resposta para a pessoa, para, sei lá, confrontar ela ou alguma coisa assim. Na verdade, a gente tem que aprender a escutar para entender. Entender como essa pessoa pensa, como essa pessoa estrutura a coisa na cabeça dela. Entender a mente desse cliente. Aí, a partir daí, eu vou conseguir, de fato, entender o problema dele e ajudar. Aí a partir daí, dá pra gerar empatia. Porque se eu não entendo o que a pessoa quer, eu posso ser, no máximo, simpático, queridinho. Mas não vou ter empatia. Porque eu não sei o que... Eu não consigo... Se eu não entendo o que a outra pessoa quer, eu não consigo me colocar no lado dela. Então, a empatia é você se colocar ao lado do cliente. Eu entendi teu problema, eu vou te ajudar a resolver ele. Aí você para de ser o vendedor. Você deixa de vender e você se torna o amigo do cliente. Vamos junto para achar uma solução para isso, tá? Então é uma mudança de postura, porque a maioria dos vendedores ele se coloca no confronto com o cliente. Eita, não, mas é aquilo, mas é isso, mas... Cara, isso vai destruindo a confiança, vai destruindo a credibilidade, tá? E sem credibilidade se perde o interesse. Registrar, anotar tudo no CRM. Isso aqui, eu percebo sim que a gente é bem relapso nisso, a gente se apoia muito no WhatsApp, mas registrar no CRM pelo menos as principais percepções, as principais respostas do cliente vai te ajudar bastante no processo de venda, tá? Porque ali está o entendimento do cliente. E até para pedir ajuda para alguém, né? E aqui é um processo também de desenvolver segurança, né? Mostrar as garantias, mostrar a qualidade, a garantia de que a consultoria é boa, de que é confiável, de que a região é boa. Ou seja, você vai falar sobre as garantias em relação ao produto, em relação à entrega, em relação à qualidade. Ou seja, esse é um bom negócio, tá? Então, a partir daí vai surgir... vai passar para a próxima etapa, que é a etapa de desejo, né? Eu não gosto de assim, criar desejo, a gente não cria desejo, tá? Eu acho que a gente desenvolve, encontra um desejo e desenvolve ele, tá? Ou às vezes ajuda o cliente a encontrar, né? Através de uma dor, às vezes é uma dor que ele não sabe, você mostra essa dor para ele e a partir dessa dor ele cria um desejo de quê? De resolver essa dor. Mas criar a gente não cria. Ele tem lá, pode estar inconsciente. Não tem esse poder. Eu pelo menos penso assim, né? Então como é que se trabalha isso aqui? Essa aqui é o momento de educação, né? Tá?
mostrar, aqui você mostra, é a fase de transição, né? Você mostra que você entendeu o que ele precisa, tá do lado dele, e vai começar agora, porque quando você entende, ele aceita que você entende a necessidade dele, ele começa a aceitar a tua especialização. O que você começa a falar para ele começa a ter valor, começa a ter peso, ele começa a acreditar na tua... É o processo de educação do cliente. Você vai educar o cliente em relação a, mas é muito caro isso, é muito caro aquilo. Você vai começar a explicar valor de mercado, aquela região é isso, aquela região é aquele outro, para ele começar a entender que vale, o produto vale aquilo que está sendo pedido, ou que o produto realmente é uma oportunidade em relação ao que tem no mercado. Então esse é um processo de educação. E às vezes não adianta a gente começar a explicar muito isso antes de ganhar credibilidade. Porque daí você é o que? É papo de vendedor. Você é só um querendo me enrolar. Todo mundo fala isso. Tá? E na verdade isso acaba criando mais barreiras do que ajudando o cliente, ajudando ele a resolver essas dores dele, né? E isso se desenvolve através da percepção. O que significa isso? Não importa muito o que você fala, o que você diz, o que aconteceu. O que importa é o que ele percebe. E esse é um ponto importantíssimo, né? Ah, mas eu falei, cara, não interessa o que tu falou. Ele entendeu? Ou ela, né? Estou usando ele no sentido de ser humano, né? Ele entendeu o que você falou? Ele entendeu o que você explicou? Porque se não entendeu, não interessa o que você falou. Você pode ter feito tudo certinho, mas ele não entendeu. Não adianta. Então é preciso o quê? Conversar, perguntar, confirmar o que ele entendeu. Então disso que a gente conversou, o que ficou claro para você? O que ficou claro para você? O que você entendeu? Me explica como ficou isso na tua mente, tá? É que nem quando a gente era criança, né? Pega o dinheirinho, vai lá no mercado e compra tal coisa. O que você vai fazer lá? É meio que confirmar para ver se tá desligado, tá distraído, não prestou atenção, tá? Então tem que validar. E o validar é o cliente falar o que ele entendeu, para você descobrir a percepção dele, qual é a percepção que ele teve em relação ao que foi falado, né? E de repente você falou tudo, é um excelente negócio, ele não, eu não gostei, é uma porcaria. Nada a ver isso que tu está me falando, né? E aqui são os níveis de desejo, tá? Racional, ou seja, aquela coisa lógica. Eu entendi, 2 mais 2 é 4, legal, gostei, é importante, tá? Então uma pessoa entende as vantagens, tá? Mas isso não é o suficiente para, principalmente numa venda complexa, um produto de alto valor como é imóveis, isso aqui não vende, isso aqui não é o suficiente para vender. Só o entendimento intelectual, é preciso o desenvolvimento emocional do negócio também, tá? Como é que a gente consegue envolver mais a emoção, ou trazer a razão para o campo emocional? Com histórias, tá? A gente adora história e a gente lembra das histórias. Se você parar, você conversa com alguém, te conta uma historinha no meio do caminho, a gente acaba lembrando dessas historinhas, às vezes mais do que toda a conversa. A gente tem a capacidade de fixar histórias. E quais as histórias que eu posso contar aqui? Sucesso de cliente que estava com a dúvida que ele passou e como ele resolveu, tá? Cliente que estava com medo que ele está e como aconteceu no final. E como aconteceu no final pode ser como aconteceu que deu errado, que ele perdeu o negócio, depois se arrependeu, ou que ele deu certo e está tudo bem. Vou ter uma história de cada. Tá? E aí a gente tem o nosso repertório de histórias aqui, né? Porque a gente pode usar algumas histórias do outro aqui. A gente vai construindo experiência, construindo essas histórias aí com os clientes. E a gente pode citar exemplos, tá? Aqui pode ser história sobre a construtora, para ele tá com receio em relação à construtora. Você contar histórias da construtora, como ela começou, há quanto tempo ela está no mercado, historinhas disso, historinha daquilo. História sobre o empreendimento, como ele foi concebido, como ele está sendo pensado, qual é a ideia por detrás disso, o que ele quer promover na cidade, no bairro, na região, tá? Então são histórias que você começa a trazer emoção para o campo racional, né? E aí emocional são histórias mais longas daí, né? É quando o cliente está disposto a ficar te ouvindo, né? Se usa mais aqui em visita, coisa assim, quando já tem um contato mais físico, né? Mais presencial. Aqui algumas ideias, né, para aguçar a percepção. Necessidade, né? Então, isso aqui pode ser até motivos de histórias, né? Como enfrentar a dor, o problema do cliente, essa necessidade, né? Ou seja, você mostrar para ele essa necessidade. O que vai acontecer se não resolver isso? Isso trabalha a dor do cliente, cara, se não resolver vai piorar, né? Naturalmente.
as consequências, tá junto aqui as consequências dos efeitos negativos, né? Enfrentar aqui também está relacionado ao seguinte: o cara tem uma dor, um problema, e ele não quer ver isso, ele finge que não tem. É você mostrar, existe esse problema aqui, tá? Existe esse problema. Se você não resolver, daí vem as consequências. O que vai acontecer se não resolver isso, tá? E isso vai gerar urgência. Você quer que isso aqui aumente, ou você já quer aproveitar e resolver logo? Porque aumentar vai ficar cada vez mais difícil. E isso vai gerar urgência, né? E essa urgência vai levar a um compromisso. O que é o compromisso? É o próximo passo. Compromisso não é fechar a venda. O compromisso é o próximo passo. Eu estou numa conversa, na fase inicial da conversa, o próximo passo é fazer uma reserva, marcar uma reunião, vamos fazer uma reunião online, marcar uma visita no terreno, marcar uma reunião na construtora. Depois o próximo passo é uma proposta. Não é fechar a venda, é que o cara traga uma proposta. O próximo passo é, vamos montar um contrato para te analisar? Próximo, vamos assinar, vamos pagar a entrada. Mas tu sempre trabalha o próximo passo e não o fechamento da venda. O fechamento da venda é uma consequência natural de um bom atendimento, de um atendimento bem feito. Então, a ideia do desejo é você cultivar uma ideia. A proposta do desenvolvimento do desejo, né? Eu sintetizei assim: você cultivar uma ideia. Você entendeu o problema do cliente, ali está a semente, tá? Aí você vai tratar, vai regar essa sementinha para ela frutificar. Uma boa forma de trabalhar o desejo é: imagina você morando nesse lugar. Como é que vai ser sua vida? Você fazer o cliente imaginar a transformação que esse produto vai produzir para ele, né? Imagina você rentabilizando tanto de Airbnb todo mês com esse negócio. É uma renda passiva fantástica, tá? A ideia é de imaginação, projeção, tá? E o último passo aqui é a ação, né? É para criar um senso de urgência, incentivar a tomar uma decisão e dar o próximo passo, né? Aqui ele vai fazer isso normalmente quando ele tem a sensação de ganho. Isso vai ser bom para mim. Estou ganhando algo, tá? A gente quer fazer alguma coisa que a gente perde? Não, né? A gente quer fazer quando a gente está ganhando. Então esse sentimento de ganho, essa sensação de ganho é o que vai fazer ele dar o próximo passo, tá? É a colheita, né? E aí, algumas maneiras de trabalhar isso: vai perder essa oportunidade ou vai aproveitar. Daí depende se vai pelo viés mais negativo ou mais positivo. Daí depende muito do perfil do cliente, né? Ele tem medo de perder ou ele quer ganhar. Aqui estão algumas ideias aqui para trabalhar a sensação de ganho, né? Oportunidade, reforça benefícios, vantagens do negócio, orientação, deixar muito claro qual é o próximo passo. Então, agora que o senhor entendeu isso, que você entendeu isso, o próximo passo é a gente fazer tal coisa. Precisamos fazer uma reserva da unidade, precisamos escolher uma unidade, qual é a unidade que atende melhor a sua necessidade. Escolher a unidade, o próximo passo, fazer a reserva da unidade. Tá? Como é que eu faço a reserva? Me manda uma cópia do documento. Tá? Isso são maneiras de você criar comprometimento e produzir ações por parte do cliente. Tá? Ele pegar o documento dele e te mandar, é uma ação que ele está fazendo. Então pequenas ações constroem a venda. E naturalidade, né? Se a gente segue esses pequenos passos, fica natural o processo de venda, até chegar lá no ponto dele assinar o contrato e fechar a venda, tá? Mas é sempre um passo depois do outro. Aí não dá para acelerar, né? E a não venda, né? Ou seja, você não está vendendo, você para de ser o vendedor, você para isso lá no interesse, você para de ser o vendedor e é a pessoa que vai ajudar ele a resolver um problema. Então você não está, porque como você começa a trabalhar no fechamento, quero fechar, vai fechar, você se torna um vendedor e o vendedor é chato. Ninguém gosta de vendedor, mas todo mundo adora comprar. Já perceberam isso? A gente gosta de comprar, mas não gosta que nos vendam. Então você não pode ser esse vendedor, tem que ser o cara que vai ajudar a pessoa a fazer uma boa escolha, é um assessor. Aí, por isso que eu sugiro um monte de nome, consultor, assessoria. Mas não é a questão do nome, é a questão da atitude, né? Que é isso que tem que ser trabalhado. Tem mais coisa aqui, né? Então, aqui eu coloquei algumas possibilidades de próximo passo. É uma agenda, é uma reunião online, o próximo passo vai trazer para o engajamento, ou seja, enviar um documento, preencher uma ficha de interesse, uma ficha de reserva. O compromisso seria reservar uma unidade ou apresentar uma proposta. E a compra, né? Que é elaborar o contrato, fazer o pagamento da entrada. São níveis ou seja, próximos passos que a gente tem no nosso processo de venda. Estou lá no começo, o próximo é agenda ou engajamento, estou por ali, né? Tá. Essas são classificações, tá, gente? Só para nossa cama manos, nosso pensamento ficar mais feliz.
E aqui tem alguns scripts, tá? Isso aqui eu peguei num site. Só que o script tem que tomar cuidado, que o script em si não resolve nada. Ele é uma ideia. O importante é entender esse processo e você seguir esse processo. Tá? Porque às vezes o cliente vem, dá atenção para o interesse, aí vem para o desejo, de repente ele volta para o interesse. Porque às vezes não é uma coisa reta que vai. Ele está no desejo, eu quero esse aqui. De repente aparece um outro imóvel. Ah, mas eu vi tal coisa. Não adianta você ficar focando nisso. Ele voltou atrás. Ele voltou um passo atrás aqui. Porque agora apareceu outra opção. Vai ter que trabalhar essas duas opções para ele voltar para o desejo. Esse é um ponto interessante que dá para ver, digamos assim, no macro e no micro, né? Porque no macro, bom, todo mundo que já fechou uma venda e se pensar numa venda que fechou, vai dar para ver esses passos, né? Uhum. Dá para ver bem direitinho, atenção, interesse, desejo, ação, dá para visualizar o cliente em cada um desses momentos. Então esse seria, digamos assim, o macro. Mas também no micro no sentido de que em cada uma das nossas mensagens, scripts, também está tudo isso concentrado, né? Toda interação com o cliente está esse processo inteiro. Toda interação. Comecei uma conversa no WhatsApp, vai seguir isso aqui. Tô indo para uma reunião, vai seguir isso aqui. Tô indo para uma visita, vai seguir isso aqui. Comecei a conversa, parei de conversar com ele ontem, vou começar hoje, vai seguir isso aqui. Sempre. Aqui é um script de atenção, ou seja, quando a pessoa vai começar a conversa, né? Chegou o lead. Aqui uma sugestão para interesse, né? Para trabalhar o interesse. Depois eu mando isso aqui, vocês podem copiar à vontade. Para desejo já é uma coisa mais demorada. E aqui para outros. De ação você vai trabalhar com a consequência negativa, necessidade e benefício para. Aqui com outras coisas que eu encontrei, que eu resolvi compartilhar com vocês, né? Títulos que ajudam a chamar a atenção. Isso aqui tá rodando por aí, entendeu? Eu achei interessante. Às vezes, para a gente bolar um script para iniciar uma mensagem, para retomar uma conversa com o cliente, pode de repente pegar uma dessas aqui para se inspirar, né? Usar como modelo de inspiração. E aqui algumas palavras, né? Que também ajudam a despertar atenção. São palavras que despertam atenção, que as pessoas gostam, né? Isso aqui é baseado em pesquisas, né, pessoal? Então, a gente pode usar, de repente, essas palavras nas nossas scripts, nas nossas chamadas de atenção aí para começar uma conversa. São ideias. A gente tem que ter sempre muito clara a jornada de compra do cliente. Então, a gente está com o AIDA aqui, né? Atenção, desejo, interesse e ação. E também a gente pode conectar isso aqui, digamos, como o Davi falou no macro, com a jornada de compra do cliente. Tá? A jornada de compra do cliente, ela se dá nesses 4 passos aqui. Conexão, ou seja, é a conexão, o meu primeiro contato com o cliente, eu tenho que criar esse vínculo, essa conexão, relações. O diagnóstico, eu vou entender o que ele precisa, então é o meu interesse, eu vou entender o que ele precisa, qual é que é a dor que ele tem e ver se eu posso ajudar. O próximo passo é educação, tá? Onde o que eu vou mostrar para ele que às vezes o que ele quer não existe ou não se encaixa na realidade, é o choque de realidade, que às vezes é muito comum a gente ter que fazer esse papel, tá? Mostrar para ele entender esse mercado, esse produto, esse negócio e aí para que ele se comprometa com algo, para ele assumir o compromisso, tá bom, eu vou adiante. Eu vou fechar esse negócio. E no processo de vendas, isso aqui está no SPIN também, o cliente, o lead, quando ele chega, ele está com a autoconfiança lá em cima. Eu sei o que eu quero, eu sei o que eu busco, eu vou encontrar e tu não sabe nada, tu só quer me vender qualquer coisa. Então, ou seja, o que você diz como vendedor ou como corretor não significa nada. O que vale é o que ele diz. Tá? E aí a gente começa a trabalhar os passos, esse processo todo aqui. Tá? Na medida que ele vai avançando, se identificando, se envolvendo com a gente, a autoconfiança dele diminui e ele começa a confiar mais em você. Ou seja, o que você fala começa a ter mais peso. Então, primeiro a sua palavra não vale nada, porque você é só mais um querendo vender para ele, ao ponto de que sua palavra tem uma importância às vezes até maior do que a dele. Porque você é o especialista que entende desse negócio e ele descobre que ele não é tão entendido assim quanto ele pensava. Então é um dos processos que acontecem quando a gente segue um processo de venda bem feito. É a questão da transferência da autoconfiança para a confiança no corretor. E a outra é o comprometimento. Quando começa uma negociação, a gente sabe bem disso, o lead não tem compromisso nenhum contigo. Ele responde quando ele quer, às vezes ele nem responde, tá?
Às vezes ele te deixa 2, 3 dias parado, depois tem esse fantasma aqui que me manda mensagem de vez em quando, tá? Ou seja, compromisso zero, tá? E conforme você consegue avançar nesses processos aqui, quando você cria conexão, começa o compromisso dele contigo. Ainda superficial, ele começa a te responder, começa a conversar contigo. Se você consegue ir para a fase de interesse, de diagnóstico, para entender, quando você consegue entender o que ele precisa e ele percebe que você entendeu, o compromisso dele contigo aumenta. Ele começa a te dar mais atenção, ele começa a dar mais bola para você. Tá? Aí no processo de educação isso também vai aumentando, que daí você vai mostrar para ele que você entende do assunto de fato. E por que que isso é bom para ele, para resolver o problema dele. Ou seja, ele começa a se comprometer mais com você, com o negócio, ao ponto de ele ir para um fechamento de venda. É um processo, digamos, psicológico na venda, quando a gente consegue seguir esse caminho bem feitinho. Dá para entender isso, gente? Faz sentido? E isso é para todas as técnicas de venda, vai ter esse processo. Porque é um processo natural do negócio, na psicologia da venda. Regras de ouro também é coisa importante em todas as técnicas. Isso aqui é para todas as técnicas que a gente aprende, né? Às vezes a gente quer pegar e fazer tudo de uma vez só. A gente não consegue. A gente não tem capacidade para isso. Temos que ser humilde nesse ponto. Então é melhor a gente pegar uma técnica e trabalhar, dar atenção para ela, repetir pelo menos umas 3 vezes, tá? Porque nunca sai como a gente quer. A gente erra, repete umas 3 vezes. Aí vai desenvolvendo essa habilidade, né? Pra gente ir interiorizando essa técnica. Depois vai para outra, e depois vai para outra, e depois vai para outra. Quando você está fazendo tudo isso, isso é natural para ti. Já faz parte do teu processo, tá? Para treinamento o que importa é quantidade, tá? Não se preocupa, não ficou bom, não ficou bom. Lógico que não ficou bom, tá aprendendo. Então faz que vai ficar bom com o tempo, né? Quem treina sabe que é assim, né? Tá? E pratique em ambiente seguro. O que é isso? É a gente fazer aqui entre nós. Por isso a importância das simulações, a gente está relaxado com isso, de fazer simulação. A gente tem que retomar essa prática aí, né? Que é justamente para treinar isso, para treinar as técnicas. E eu, sim, sinceramente, é mais difícil fazer a simulação do que atender o cliente. Todo mundo aqui já sabe disso, que a gente tem as vergonhas, as timidezas, as barreiras, um monte de coisa. Então é um motivo a mais para a gente fazer isso. Se a gente conseguir fazer na simulação, com o cliente vai ser barbada. O AIDA trabalha muito com a proposta, com a ideia do pitch de venda. Não sei se vocês já ouviram falar isso, não. Pitch de venda é uma frase, ou se chama também de script de elevador, tá? Você encontra a pessoa no elevador, você vai falar para ela o que você faz em 30 segundos, de maneira que ela se interesse por isso. O pitch também é utilizado para fazer slogan, né? Tu vê slogan, tem slogan famoso, né? Agora não me lembro de nenhum. Bombril, 1001 utilidades. É um slogan. Tá. Então se fala 1001 utilidades, você pensa no quê? No Bombril. Tá. É mais ou menos a ideia do pitch, né? Então, como é que se cria um pitch? Você tem que ter clareza da persona, quem é teu público-alvo, né? A clareza do problema que esse público-alvo enfrenta, uma proposta para resolver esse problema e escolha das palavras, usar as palavras que fazem sentido e que chamam atenção.